Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia é a semente da Palavra de Deus semeada em nosso coração. Nós precisamos preparar bem o solo do nosso coração para que essa semente germine, cresça, produza muitos frutos na nossa vida. A semente é lançada sempre e em todos os corações, mas é preciso que nos perguntemos que tipo de solo é o meu coração, como ele recebe esta semente, como ele permite que ela germine, cresça e produza frutos. Te convido mais uma vez a fazermos deste momento o momento da graça de Deus, onde Ele nos dirige a Sua palavra e nós, com o coração aberto, deixamos que esta palavra encontre acolhimento em nossa vida. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Alguns dentre eles, porém, disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal vindo do céu. Ele, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruínas, e uma casa cai sobre outra. Ora, até mesmo Satanás, se estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá seu reinado? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Ora, se é por Beelzebu que eu expulso os demônios, por quem os expulsam vossos filhos? Assim, eles mesmos serão vossos juízes. Contudo, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou a vós. Quando um homem forte e bem armado guarda a sua moradia, seus bens ficarão a seguro. Todavia, se um mais forte o assalta e vence, tira-lhe a armadura, na qual confiava, e distribui seus despojos. Quem não está a meu favor, está contra mim, e quem não ajunta comigo, dispersa. Quando o espírito impuro sai do homem, perambula em lugares áridos, procurando repouso, mas não o encontrando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. Chegando lá, encontra-a varrida e arrumada. Diante disso, vai e toma outros 7 espíritos piores do que ele, os quais vêm habitar aí. E com isso a condição final daquele homem torna-se pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, nós estamos escutando no dia de hoje um trecho do Evangelho de São Lucas. Para contextualizar esse trecho que nós terminamos de escutar, é importante que entendamos: Jesus está em pleno exercício da sua atividade missionária, realizando tanto bem em favor do povo, curando os enfermos, ensinando as multidões, expulsando os espíritos impuros das pessoas que estão possuídas. Portanto, Jesus está realizando a construção do reino dos céus. Mas como agem algumas pessoas diante do bem realizado por Jesus? Vejamos bem, o Evangelho diz que alguns dentre eles, porém, disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Demônio é símbolo do mal, daquilo que divide, daquilo que não cria comunhão, fraternidade. A presença de Jesus é justamente esta presença que extirpa todo tipo de divisão, tudo aquilo que não é comunhão, tudo aquilo que é dispersão. Mas muitos acusam que Jesus realiza este bem justamente pelo príncipe dos demônios. É uma forma de desqualificar
a ação missionária de Jesus, o bem que Jesus está realizando. Meu irmão e minha irmã, isso é muito comum ainda entre nós, infelizmente. Tantas vezes, quando alguém se esforça tanto para fazer com que a mensagem do Reino de Deus cresça, às vezes existem pessoas que procuram desqualificar o trabalho do outro. É preciso que tenhamos este cuidado. Quando agimos assim, estamos agindo pelo impulso e pelo espírito do diabo que cria divisão e não cria comunhão. Tomemos cuidado com a divisão entre nós. Por isso o Evangelho continua dizendo desta forma: outros, para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal vindo do céu. Ele, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, diz: todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruínas, e uma casa cai sobre a outra. Vejamos bem, meu irmão, Jesus está fazendo aqui um alerta. A divisão não pode encontrar espaço entre nós. O destino daqueles que alimentam a divisão é a destruição, é a ruína, é o fracasso. Por isso verifiquemos se as nossas ações, se as nossas palavras na comunidade, elas criam comunhão ou elas criam divisão. E vale dizer, às vezes mesmo entre nós cristãos, criamos divisão. E quando agimos assim, nos tornamos um escândalo para a humanidade. Não abramos espaço para o espírito da divisão entre nós. Isso é escândalo. E o destino de quem divide é a ruína, é a destruição. Ao contrário, unidos a Jesus, busquemos a comunhão, a unidade. Em seguida, o Evangelho diz assim: ora, até mesmo Satanás, se estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reinado? Portanto, nós não podemos construir o reino de Deus pelo caminho da divisão. Fortaleçamos entre nós este elo de comunhão, de unidade, de fraternidade. É assim que podemos realmente dar testemunho de que nós somos de Cristo. Enquanto criarmos entre nós divisão, não podemos testemunhar que somos verdadeiramente cristãos. Em seguida, um pouco mais à frente, o Evangelho vai dizer assim: quem não está a meu favor está contra mim, e quem não ajunta comigo, dispersa. Então nos procuremos. Nossas atitudes, nossas palavras, elas agregam, elas reúnem, elas criam comunhão ou elas dispersam? Jesus é muito claro ao dizer aqui no Evangelho: quem não está a meu favor está contra mim, e quem não ajunta comigo dispersa. Nós estamos ajuntando ou dispersando? A igreja, a comunidade, deve ser este lugar de agregar, de criar comunhão, de unidade, de fraternidade. Se estamos dispersando, mesmo às vezes falando em nome de Jesus, mas estamos fazendo justamente o contrário daquilo que Jesus nos propõe. Por isso é preciso que estejamos em alerta. Jesus está chamando a nossa atenção para o risco da divisão entre nós. E a divisão não é de Deus, a divisão é do diabo. Tanto que o próprio nome diabo significa aquele que divide. Nós não podemos permitir que entre nós seja alimentado o espírito da divisão. E o Evangelho continua dizendo assim: quando o espírito impuro sai do homem, perambula em lugares áridos, procurando repouso, mas não o encontrando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. Chegando lá, encontra-a varrida e arrumada, e diante disso, vai e toma outros 7 espíritos piores do que ele, os quais vêm habitar aí. E com isso, a condição final daquele homem torna-se pior do que antes. Portanto, se não estivermos vigilantes e se permitirmos que este espírito da divisão entre no nosso coração, cada vez mais nos tornaremos dependentes desta força do espírito de divisão. Deixemos que a mensagem do Evangelho nos interpele. Procuremos, com todas as nossas forças, alimentar entre nós o espírito de comunhão e de unidade, sempre atento ao que diz Jesus: quem não está comigo, está contra mim. Quem não ajunta comigo, dispersa. E nós queremos estar unidos a Jesus. Queremos ajuntar, agregar, criar comunhão e não dispersão e divisão. Acolhamos a mensagem do Evangelho, que ela nos ilumine e nos ajude a viver melhor a nossa fé,
unidos a Cristo, sempre dando testemunho da nossa fraternidade como irmãos na fé. Querido irmão, querida irmã, hoje, neste nosso encontro, aprendemos da Palavra de Deus que devemos todos os dias buscar a unidade, a fraternidade e a comunhão. Aquele que divide, o seu destino é o fracasso, a ruína e a destruição. Mas nós, unidos a Cristo, fazemos o caminho contrário, o caminho da unidade, o caminho da comunidade. Aliás, só podemos viver a nossa fé na comunhão de irmãos e irmãs. Por isso queremos concluir este nosso encontro, nos dirigindo ao Divino Pai Eterno, o nosso Deus de amor, e em forma de prece, agradecer esta oportunidade de escutar a Palavra de Deus. Divino Pai Eterno, Deus de amor, Deus de bondade, Tu nos ensinas, ó Pai, que Tu és comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, um só Deus. Ajuda-nos, Pai Eterno, a partir da mensagem do Evangelho de Teu Filho Jesus, sermos no mundo sinais, testemunhas desta comunhão da Santíssima Trindade. Que a nossa comunidade seja para o mundo este testemunho de que nós cremos na fraternidade e, unidos a Jesus, queremos ajuntar e não dispersar. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.